Brasilinas e brasilinos, o Bananews chegou naquele nível de distopia em que você pode falar mal de inflação, pode falar mal de imposto, pode falar mal do calor, do frio, da novela das 9, do VAR, da seleção, mas tem um assunto que virou tipo Voldemort, aquele que não pode ser criticado. Alexandre de Moraes já tirou do brasileiro a liberdade de expressão para tratar de muitos assuntos. Mas se há um tema sobre o qual o ministro faz questão de que não se diga absolutamente nada de minimamente crítico, este tema é Alexandre de Moraes. É tipo o Clube da Luta. Primeira regra do Brasil atual, não fale de Alexandre de Moraes. Segunda regra, se falar, a Polícia Federal aparece na sua casa mais rápido do que a Janja viaja para Hotel 5 Estrelas. Quem acaba de sentir isso na pele é Kleber Cabral, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. Após ter afirmado em entrevista ao canal Globo News que é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República, Cabral ganhou uma intimação para depor a Polícia Federal na tarde da sexta-feira passada. Quem deu a ordem? Alexandre Uglandi. Ou seja, no Bananews de 2026 você pode mexer com traficante, com milícia, com facção, mas não ouse mexer com ministro. PCC? Talvez. STF? Jamais. É tipo o filme do John Wick. Você pode matar metade do submundo do crime, mas se encostar no cachorro do Baba Yaga, já era. A ordem para que a PF tomasse o depoimento de Cabral foi sigilosa. Mas no fim da tarde de sexta-feira, o Unafisco confirmou que o presidente foi ouvido como investigado e não como testemunha. E que a intimação teve relação direta com a declaração dele à Globo News e a outras críticas feitas por ele à operação deflagrada na terça-feira contra 4 auditores suspeitos de acessar e vazar dados fiscais de membros do Supremo Taiaiá Federal e seus parentes. Ou seja, o cara não roubou, não vazou dado, não invadiu o sistema. Ele falou. Falou na Globo News ainda, que até ontem era território sagrado do sistema. Assim, a gente confirma o que já suspeitava, porque a não ser que o Cabral tivesse alguma ligação direta com algum dos auditores presos, por exemplo, sendo chefe de algum deles, e isso o colocaria na cena do crime, se é que houve crime, o presidente da Unafisco seria apenas algo equivalente a um líder sindical, que defende seus representados sem conhecimento nenhum sobre o que quer que tenha acontecido. Tradução simultânea, o cara fez exatamente o trabalho dele. No Bananews normal, isso se chama sindicalista. No Bananews atual, isso se chama suspeito em inquérito eterno. Era, assim, muito mais provável que Chandler Clayson tivesse resolvido usar todo o poder que tem para intimidar Cabral e todos os que ousem criticar a maneira como ele tem conduzido essa investigação. Resumo do regime? Não investigue, não critique, não respire errado. Chandemar se tornou um paranoico que não admite a menor crítica a seus atos, usando o poder que tem para perseguir e calar qualquer dissidência. É o Imperador Palpatine de toga? Só que ao invés de relâmpago saindo da mão, sai mandado judicial. Precedentes não faltam. E aqui começa a parte do filme de terror institucional. A família Mantovani é outra que pagou o preço por criticar Xandão, no episódio do aeroporto de Roma. Quando o governo espanhol negou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, Chandler Clayson revidou negando a extradição de um búlgaro pego no Brasil e acusado de tráfico de drogas na Espanha. E não apenas isso, o ministro ainda ordenou que o traficante fosse para a prisão domiciliar. Isso aqui é maravilhoso. A Espanha fala, não extradita o jornalista. Chandler Clayson responde, então toma um traficante em casa, em home office do crime. Diplomacia nível 5ª série. Ah, é? Então também não empresto minha bola. E o ex-assessor Eduardo Tagliaferro foi denunciado e tornado réu por expor os métodos persecutórios de Chandemar, seus juízes auxiliares e outros servidores. No Bananews, delatar a corrupção da cadeia. Mas censurar, perseguir e intimidar dá poder. Quem não quer ser criticado fica em casa, disse Xandão, em um passado que hoje parece distante. Olha que lindo, isso envelheceu pior que leite fora da geladeira. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato,
não se ofereça ao público. O Xandão de 2018 defendia liberdade. O Xandão atual defende silêncio. Liberdade de expressão desde que você concorde com ele. Esse poder já começa a incomodar os criadores do monstro. Olha aí o Frankenstein institucional dando errado. Quando você alimenta o bicho com censura, perseguição e aplauso militante, uma hora ele cresce. E agora o monstro começou a olhar para todo mundo, inclusive para os antigos fãs. E aí entram elas, as ex-cheerleaders da toga. Mortadela Lima, a líder suprema das Xandetes. Pareceu até uma cena de realidade paralela ver a Mortadela Lima metendo o pau no Supremo Taiaiá Federal. Se existem elementos no inquérito que extrapolam o conteúdo público das declarações do presidente da Unafisco, não sabemos. Mas se o que levou ele a ser ouvido na condição de investigado nesse momento, ou seja, é um grau de pressão bem alto, não é ouvido como testemunha, né? É ouvido como investigado. Se há alguma que justifique juridicamente o tratamento dado a ele, ainda não se sabe. Pelas declarações públicas, de novo, é uma atitude que ampliará a percepção de que o Supremo Tribunal Federal está operando fora da caixa, de que o Supremo Tribunal Federal está operando sem autocontenção, de que o Supremo Tribunal Federal está operando sem conseguir abraçar o direito mínimo ao contraditório. Se, de novo, o que levou ele ao depoimento na condição de investigado foram as declarações públicas. Ué, a garota de recados oficial do regime reclamando? Será que ela não tá recebendo mais zap de ministro? Nem figurinha? Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu tô curioso para saber que figurinha ela recebeu dos ministros a esse respeito. Engraçado, dessa vez eu também não ouvi a risada louca, desenfreada, orgástica, triunfante, espalhafatosa e catártica, que é a marca registrada da Dani. O que houve? Parece que ela perdeu o contato direto com o Supremo para fazer as gracinhas que fazia na Globo News, mas achava que saindo da emissora o contato ia continuar dando informações exclusivas para ela dançar e rir. Parece que te abandonaram. Os neurônios dessa gente estão tendo que pegar no tranco e se reconfigurar à força. A água tá quase chegando no bumbum dessa turma que defendia seus heróis do autoritarismo. Repara como os jornalistas continuam largando a mão, mas de forma comedida. Olha só como eles escolhem as palavras cuidadosamente e não falam abertamente. Batem, mas com muito medo e receio. A Daniela Lima continua tratando os comprovados, muito bem documentados abusos do STF como uma percepção da sociedade e não como fatos concretos. Aumenta a percepção. Que piada. De todo jeito, pro Lula e o Zé Dirceu autorizarem a Daniela a dar essa opinião, é porque a coisa tá feia pro Xandão. Há uma guerra mesmo entre o grupo do Lula e o Xandão e o Gilmar Mendes. Tá preocupada, militante de redação? Você não passou os últimos 7 anos defendendo o inquérito das fake news e toda a onda, censura e perseguição política? E aí vem a outra iluminada, a jornalista e dublê de Playmobil, Verba Magalhães. A mesma que comemorava a censura como se fosse gol em final de Copa. Agora, preocupada com fora do script. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes hoje integra uma maioria dentro do Supremo, um grupo que é muito coeso em torno das decisões. Então, não vejo ninguém disposto a questioná-lo publicamente. Mas mesmo nesse grupo que é coeso e que é majoritário no Supremo, existe um mal-estar de que talvez se tenha ido longe demais. Mas veja, ele não é o único, né, a tomar decisões de maneira voluntarista, monocrática. Essa decisão mesmo do ministro Flávio Dino, embora todos nós reconheçamos que a questão dos supersalários e do fura-teto e dos penduricalhos e dos privilégios é uma questão a ser corrigida no Brasil, é, portanto, também uma anomalia, o jeito de corrigir parece uma coisa bastante radical. Você proibiu o legislativo de legislar sobre qualquer coisa. Então a gente mudou de assunto, mas está falando de algo que é uma coisa comum hoje a vários ministros do Supremo, que é o fato de que eles entendem que eles estão ali para corrigir anomalias, nem que seja preciso lançar mão
de expedientes absolutamente inéditos e fora do livro de receita e fora do script. E até quando que a gente vai achar que isso é aceitável? Porque parece aceitável quando do lado de lá está uma causa que você consegue reconhecer como justa. Portanto, corrigir privilégios salariais. Mas se você faz isso lançando mão de um expediente heterodoxo, você abre uma imensa brecha para no futuro você usar o mesmo expediente heterodoxo para algo que a maioria da população não entenda como assim tão justo. Então, eu acho que as instituições estão muito agindo na base do vá ao improviso e na base do deixa que eu resolvo. E a gente sabe que nenhum ordenamento político e jurídico sobrevive muito tempo na base do improviso e na base do eu resolvo. Por isso, existe a tripartição de poderes, por isso existe uma Constituição, por isso existem instituições que têm a sua autonomia assegurada na própria Constituição. Então, eu acho que a gente está precisando voltar para a casinha em muitos dos aspectos. Ué, Verba Magalhães, e a história daquele meme que você postou uns anos atrás? Não tá valendo mais? Vigiar e punir não é mais gostoso demais? Você foi uma das principais bajuladoras da perseguição. Você comemorou isso. Agora é ilegal? Agora é anomalia? Agora é intromissão injustificada em outros poderes? Mas o ministro do STF não pode mais tomar medidas autoritárias de ofício totalmente inconstitucionais, fora do rito, desrespeitando o devido processo legal e advogando em causa própria, ao mesmo tempo como juiz, réu, testemunha e acusador? Quando essa regra mudou? Quando ela diz fora do livro de receitas, seria o mesmo que dizer fora da Constituição? Parece um jeitinho fofinho de dizer isso. Eles não têm mais como defender todas as decisões arbitrárias e inconstitucionais do STF em nome da democracia. Vera Magalhães preocupada com o STF agindo fora do script? Deixa eu ver se eu entendi. Essa é a mesma Vera Magalhães que durante anos aplaudiu cada arbitrariedade do Supremo quando o alvo era Bolsonaro e seus apoiadores. A mesma que tratou o inquérito inconstitucional como defesa da democracia. A mesma que chamou censura de moderação de conteúdo. A mesma que justificou prisão sem crime como medida necessária. A mesma que deu pau com microfone e legitimidade para cada abuso que atingia quem ela considerava inimigo. Agora tá preocupada? Agora quer que voltem para casinha? Vera, você não está preocupada com o STF, você está preocupada porque o monstro que você alimentou está grande demais e pode morder a mão que o afagou. É o caso clássico do idiota útil que percebe tarde demais, que também é descartável. Você aplaudiu quando prenderam gente por meme. Você aplaudiu quando censuraram jornalista. Você aplaudiu quando rasgaram a Constituição em nome de combater fake news. E agora quer limites? Agora quer script? Quem alimenta jacaré não tem moral para reclamar quando o bicho cresce e começa a olhar para o próprio tratador com fome. Você ajudou a construir isso, Vera. Você legitimou isso. Você bateu palma para isso. Cada reportagem enviesada, cada pergunta capciosa, cada enquadramento desonesto que você fez durante anos fortaleceu essa máquina. E agora quer se descolar da criatura? Tarde demais. A história registrou sua cumplicidade. Você não é jornalista preocupada. Você é cúmplice arrependida porque finalmente entendeu que ninguém está seguro quando o poder não tem freio. Bem-vinda ao mundo que você ajudou a criar. Aproveite. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Hoje, no Banda News, ser crítico do progressismo significa estar certo antes do resto. É sempre assim. Primeiro chamam de extremista, depois fingem que sempre concordaram. Claro, a internet não esquece e não perdoa, e fez questão de devolver aquele meme da Vera Magalhães pró-Xandão na mesma moeda. E o mais engraçado ou trágico de tudo isso? Os caras passaram anos criando um sistema onde crítica vira crime, opinião vira inquérito, discordância vira mandado. E agora estão chocados porque o sistema funciona. É tipo quem constrói uma guilhotina na sala e depois reclama quando ela começa a cair e cortar cabeças.